Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso se reúnem e dizem buscar consenso para o piso salarial da enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, se reuniu com o ministro Luiz Roberto Barroso na sede do Tribunal de Justiça Federal, STF, nesta terça-feira, às 6, para discutir o piso dos enfermeiros em nível nacional. Domingo passado foi interrompido. Segundo o STF, a reunião durou cerca de 1 hora e ajudou a encontrar uma solução que viabilizasse a implantação do piso. Ambos os lados se comprometeram a continuar o trabalho e o diálogo em busca de consenso, disse o tribunal em comunicado. A imprensa não pôde seguir a sessão. O Supremo Tribunal está encerrado em preparação para o desfile de 7 de setembro na esplanada dos Ministérios. Ambos defenderam a importância do piso, mas concordaram com a necessidade de uma fonte de recursos perene para viabilizar os salários num patamar mínimo, disse o material divulgado pela Corte. A decisão de Barroso, de suspender o piso, deve ser reavaliada pelo plenário virtual do STF a partir da próxima sexta-feira, a 9. O piso, aprovado por Câmara e Senado, foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O piso seria pago pela primeira vez nesta segunda, e valeria para os setores público e privado. O valor seria de R$ 4.750 e serviria de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem a 70%, auxiliares de enfermagem a 50% e parteiras a 50%. Piso da enfermagem. Pacheco oferece 3 opções de fontes de recursos. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, reuniu-se agora há pouco com o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, para negociar a reversão da suspensão da Lei nº 14.314/2022, que cria o Piso Nacional da Enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, esteve reunido, às 15 horas desta terça-feira, às 6h09, com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, para negociar a reversão da suspensão da Lei nº 14.314/2022, que cria o Piso Nacional da Enfermagem. No encontro, eles se comprometeram a prosseguir os trabalhos e o diálogo em busca de consenso. O magistrado ainda terá reuniões com outros parlamentares a fim de discutir uma solução sobre a fonte de recursos para o pagamento do piso. Ambos defenderam a importância do piso, mas concordaram com a necessidade de uma fonte de recursos perene para viabilizar os salários num patamar mínimo. 3 pontos foram colocados como possibilidades: na correção da tabela do SUS, a desoneração da folha de pagamentos do setor e a compensação da dívida dos estados com a União, diz a nota da presidência sobre o encontro. Sobre a visita, Pacheco deverá conceder entrevista coletiva no final da tarde, no Senado. A suspensão ocorreu atendendo a pedidos de entidades do setor. Além de paralisar os efeitos da nova legislação, o ministro deu prazo de 60 dias para que a União e outros entes públicos e privados se manifestem no processo. Por enquanto, o julgamento da decisão do ministro está marcado para esta sexta-feira, às 9h09, em plenário virtual. A agenda. No STF, Barroso está com a agenda de debates aberta com parlamentares. Após a reunião com o presidente, o ministro terá agenda com as deputadas federais Carmen Zanotto, a Cidadania SC, Jandira Fegali, a PC do BRJ, Alice Portugal, a PC do BBA, e representantes do Fórum Nacional de Enfermagem. É uma luta de mais de 30 anos. Não vamos desistir, a enfermagem merece um salário digno, disse Zanotto, parlamentar que coordenou o grupo de trabalho sobre o tema na Câmara dos Deputados. Ela foi relatora da PEC 11 do PL 2564/22, que instituiu o piso salarial da enfermagem. A cautelar está na pauta do plenário virtual do STF de sexta, e ambos se comprometeram a prosseguir os trabalhos e o diálogo em busca de consenso. Sobre a visita, Pacheco deverá conceder entrevista coletiva no final da tarde, no Senado. Pauta é prioridade, diz Pacheco. Após a reunião, Pacheco concedeu uma entrevista no Senado. O senador classificou a questão como urgente e afirmou que a garantia do piso passou a ser prioridade absoluta do Congresso. O piso, que é uma medida absolutamente justa para uma categoria que se notabilizou na pandemia e que tem salários absurdamente aviltados Brasil afora. Foi uma opção política que fizemos no Congresso de conceder esse piso para essa categoria especificamente. E nós faremos valer esse piso nacional, declarou.
O presidente do Senado explicou que pedirá reuniões com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, Marcelo Queiroga, para debater projetos que poderão ser votados pelos parlamentares com o objetivo de apresentar fontes de recursos para bancar a correção da tabela SUS. Envolvimento do Executivo necessariamente terá que acontecer, ponto. Se somente as internações do Sistema Único de Saúde forem corrigidas em 50%, isso seria possível compensar o piso nacional dos enfermeiros, disse o senador. A ação no Supremo. Barroso é relator uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, a CN Saúde, que defende que o piso é insustentável. Diante dos dados já apresentados na ação, o ministro avaliou que há risco concreto de piora na prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, APPAL, e do Senado defenderam a lei aprovada pelo Congresso em mensagens publicadas nas redes sociais no domingo. Desoneração e nova tabela do SUS podem resolver piso dos enfermeiros, diz Pacheco. Desoneração da folha dos hospitais, correção da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, e compensação de dívidas dos estados com a União podem ser as soluções para o problema do piso salarial dos enfermeiros, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele se reuniu nesta terça-feira, às 6, com o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, autor de uma decisão liminar que suspendeu a efetividade do piso. O Congresso Nacional promulgou neste ano uma emenda constitucional que garante o piso salarial para profissionais de enfermagem, mas o ministro alegou risco à prestação de serviços de saúde. Essa judicialização faz nascer um senso de urgência na solução da fonte do custeio para o piso nacional da enfermagem. Eu senti do ministro Barroso absoluta disposição de dar solução ao problema. Espero que o processo de conciliação seja muito rápido. Há compromissos do Congresso Nacional de fazer prevalecer a lei que votamos, afirmou Pacheco em entrevista coletiva após a reunião. O presidente do Senado cobrou também a participação do Poder Executivo nas negociações, uma vez que medidas econômicas ou iniciativas legislativas terão que passar por lá. Pacheco quer se reunir em breve com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, Marcelo Queiroga. É um diálogo que pretendo ter imediatamente. Chamar todos à reflexão. O envolvimento do Executivo necessariamente terá que acontecer e eu não tenho dúvida de que haverá a mesma boa vontade que o Legislativo tem. Pacheco voltou a defender o piso, observando que a pandemia de Covid-19 evidenciou que a categoria tem salários aviltados. Ele também garantiu que, se o Congresso precisar se reunir para votar alguma medida, será possível fazer isso antes das eleições, que acontecerão em 2 de outubro. Verbas para a cultura. Pacheco também comentou a situação da medida provisória que adia repasses financeiros para o setor cultural, a MP 1135/2022. A MP efetivamente impede o cumprimento das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, e senadores cobram que ela seja devolvida ao Palácio do Planalto. Para o presidente do Senado, a devolução de MP é possível, porém muito excepcional, e a advocacia do Senado está estudando a questão. Segundo ele, o mais importante é conseguir a liberação dos recursos. Queremos o espaço orçamentário para cumprir tais leis. Vamos conversar com o Ministério da Economia para encontrarmos ainda este ano uma solução para esses programas, que tiveram praticamente a unanimidade do Congresso. Exigiremos do Ministério as soluções necessárias. A questão da MP passa a ser um detalhe, concluiu. Agência Senado, a reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado. Fonte, em a Agência Senado. Projeto cria programa de complementação salarial para pagamento de piso da enfermagem. Proposta prevê que programa seja financiado com recursos do seguro DPVAT. Fonte, em a Agência Câmara de Notícias. O autor da proposta, deputado Darcy de Matos. O projeto de lei 2355/2022 cria o Programa Nacional de Equalização da Remuneração dos Profissionais da Enfermagem, a PRONEP, vinculado ao Ministério da Cidadania, com duração de 5 anos. O objetivo é a complementação salarial individual, financiada a partir de recursos adicionais do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, a Seguro DPVAT, como estratégia de transição para que as instituições públicas e privadas possam realizar a implementação imediata do piso dos enfermeiros. A proposta, apresentada no fim do mês passado, está em análise na Câmara dos Deputados, e caso aprovada pelos parlamentares, o programa será regulamentado pelo Poder Executivo. O autor da proposta, deputado Darcy de Matos, a PSDSC,
lembra que foi aprovada e publicada recentemente a lei que estabelece um piso salarial para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para os auxiliares de enfermagem. Liminar do STF. No último dia A4, no entanto, o piso foi suspenso em caráter liminar a provisório, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso. Ele deu 60 dias para que governo federal, estados, Distrito Federal e entidades do setor prestem informações sobre impacto financeiro, riscos de demissões e possível redução na qualidade do serviço prestado. A decisão de Barroso foi dada em ação movida pela CN Saúde, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Desafios. Matos reconhece que, apesar de meritória, a lei trouxe desafios com relação ao financiamento desse aumento salarial para a categoria. No setor público, a proposta traz o desafio de buscar no orçamento fontes que possam custear as despesas dos hospitais públicos ou os repasses da União para as instituições filantrópicas, completou. Já no setor privado, hospitais particulares, entidades filantrópicas, casas de repouso, idosos, dentre vários outros grupos têm dificuldade de manter os profissionais de enfermagem em função dos maiores salários, completou. A ideia do parlamentar, com o projeto de lei, é possibilitar a implementação imediata do piso, mas com efeitos financeiros graduais sobre os setores público e privado, inclusive o filantrópico, no país. Conselho Gestor. Pelo projeto, o PRONEP terá um conselho gestor integrado por representantes dos Ministérios da Cidadania, que o presidirá, da Economia e da Saúde. Esse conselho aprovará o valor da complementação salarial individual a ser concedido mensalmente a cada profissional pertencente a cada categoria profissional da enfermagem durante o prazo de vigência do programa, cabendo ao Ministério da Cidadania a estimativa do orçamento anual necessário para cobrir esses custos. Os benefícios se estenderão a todos os profissionais de enfermagem registrados no Conselho Nacional de Enfermagem e que estejam formalmente empregados, independentemente da instituição a que pertençam. A complementação salarial individual será repassada pelo Ministério da Cidadania, em formato semelhante aos demais programas sociais do governo federal. Caberá às instituições às quais pertençam os profissionais beneficiados pelo programa a complementação da remuneração para que o rendimento mensal seja de, no mínimo, o valor do piso salarial definido na Lei 14.434/22. A complementação será decrescente a cada ano para que no sexto ano, após o início da vigência da lei, ela deixe de ser paga, finalizando o processo de transição. Financiamento. O PRONEP será financiado por um valor financeiro fixo a ser adicionado ao prêmio individual do seguro DPVAT. Caberá à seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT, a partir do orçamento encaminhado pelo Ministério da Cidadania, determinar o valor individual do prêmio. A parcela será integralmente transferida ao Ministério da Cidadania, durante o período de vigência do programa, para financiar a transição para o novo regime remuneratório dos enfermeiros. Tramitação. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Fonte: em a Agência Câmara de Notícias.